Porque o que é que você diria aqui? O que seria essa dor do crescimento? Então, esse conceito do crescimento, né, é um conceito que, na verdade, ele se popularizou e hoje a gente ainda usa esse termo, mas no meio acadêmico médico a gente acaba usando um novo termo que é mais adequado para ele, que seria dor benigna em membros na criança, né? Por quê? Porque justamente essa dor que acontece, ela não acontece em períodos de pico de crescimento na criança, né? Então, a gente sabe que a criança tem dois períodos de crescimento maiores, né? Que é ali no período do primeiro e segundo ano de vida, né? E depois naquele estirão pré-púber, né? E Perfeito. aí a dor do crescimento vai acontecer justamente entre essas duas fases. Então, na verdade, a criança está numa fase mais estável de crescimento, né? E ela acontece. Então, na verdade, o termo certo agora é dor benigna nos membros, né? E por que é Perfeito. benigna? Porque geralmente ela acontece, né, mas não causa danos no crescimento da criança. Então, essa história de que doeu demais é porque vai crescer muito, ela, na verdade, é um mito, entendeu? É mais prevalente em que idade? É mais prevalente no sexo feminino, Ótimo. masculino? O que é que a gente pode falar, sabe? Então, a gente sabe que uma média de 20% das crianças vão ter isso, né? Certo. E geralmente são as meninas que têm, né? Mas essa prevalência acaba não sendo tão prevalente assim, né? Essa diferença entre homem e mulher tendo mais do crescimento não é tão grande, né? É quase uma constância igual nos dois sexos, né? Mas a idade prevalente fica ali em torno dos 4, 8 anos de idade, né? Podendo ir até os 12 anos de idade. Claro, mais nesse período, né? E uma coisa interessante da gente saber é que geralmente é uma coisa que eu sempre pergunto para os pais. Algum dos pais teve dor no crescimento? Porque até 50% dos casos o pai ou a mãe teve dor no crescimento também. É Não um sei se... relato muito constante, né? Que as pessoas falam, doutor, eu, quando eu era criança, eu sentia muita dor e minha filha hoje está permanecendo nessa fase, a ter dores, a acordar na madrugada. E a pergunta que eles falam, fazem com frequência, o que é que causa essa dor, sabe? O que é que tem alguma explicação para essa dor que acomete as nossas crianças? Certo. Então, assim, já que não é crescimento, né? O que é que será? Então, a gente, na verdade, tem várias teorias, mas a principal delas, né, que é a que é mais aceita hoje, é que, na verdade, essas crianças, elas têm uma redução do limiar de dor, né? Entendi. Então, elas são um pouco mais sensíveis a sentir dor, entendeu? Então, no momento em que elas fazem algum estresse maior, né, essa sensibilidade está mais aguçada. Então, acaba que elas podem sentir dor depois desses estresses físicos, né? Principalmente atividade física mais intensa, né? Ou alguma outra coisa do tipo, tá? Mas muitas pessoas também falam que podem ser uma teoria da fadiga, né? Que é como se fosse a criança tem uma propensão a ter um pouco mais de fadiga muscular, né? Outras ela tem, pode ser a teoria da anatomia, né? Que é quando a criança tem uma alteração mais anatômica, né? Então Perfeito. uma perna um pouco mais diferente, né? Coisas desse tipo. Mas a mais aceita é essa da aumento da sensibilidade, né? Um aumento dolorosa da criança. Inclusive, vários estudos têm demonstrado que algumas crianças que têm essa dor do crescimento, né, elas têm uma hipovitaminose D, né? Eita. Então, veja bem, e muitas das vezes, quando a gente faz a reposição, algumas delas acabam Tendo uma boa resposta. tendo uma boa resposta, né? Mas é sempre necessário ver se ela tem mesmo essa deficiência, né? Porque algumas vezes ela não vai ter. Então acaba que Perfeito. cai nessas outras teorias, entendeu? Perfeito. Quais são as características dessa dor, né? Quais são as características desse acometimento que nos fazem pensar a uma doença benigna dos membros, né? Como é que ela se manifesta? Então, essas dores, elas têm que ser nos membros principalmente, né? Então, assim, nas pernas, né? Distalmente, aquela dor na canela, né? A criança, ela é uma dor geralmente aguda, começa de uma só vez, ela pode ser de baixa intensidade, mas a maioria das vezes são de grandes intensidades, né? Então, a criança às vezes chora, né?
E geralmente dos dois lados. Então é aquela dor que a criança fica passando a mão na perna, ela não tem uma localização específica. Ela fica lá passando a mão na canela e aí começa a sentir dor, né? Mas geralmente ela melhora fácil, né? Quando a mãe chega lá, faz massagem, né? Passa gelol, né? Na maioria das vezes isso resolve, deixando a criança paradinha em repouso, né? Então, essas são características benignas que a gente chama, né? São diferentes quando aquelas crianças que têm características malignas, né? Ou seja, quando a criança ela aponta só para um canto só, né? A dor é bem aqui, né? Ela consegue botar o dedinho aonde dói, né? Ou quando é de um lado só, ou quando a criança, por exemplo, está com um inchaço em algum lugar, né, da perna, né? Ou quando ela chega a acordar de noite, né? E o interessante é que, tipo assim, esse acordar noturno, né, pode acontecer na dor do crescimento, né, mas é um sinal de alerta também. Então, embora não seja uma coisa bem constante na dor do crescimento, ela pode acontecer, mas é uma coisa que tem que chamar a atenção do médico para procurar outras causas e descartar outras causas. Uma coisa que o pessoal pergunta, pode ser recorrente, sabe? Ou essa criança só vai ter essa dor num dia? Não, ela pode ser recorrente, né? Então, ela pode acontecer uma vez por semana, 2 vezes por semana, uma vez por mês, né? A frequência, ela varia muito de criança para criança, mas muitas vezes os pais conseguem achar um padrão, né? E muitas vezes eles conseguem até achar algum desencadeante. Então, uma das características dela é que ela pode piorar nas atividades físicas. Então, aquela criança que é muito ativa, né? Que faz, por exemplo, futsal, vai para o basquete, depois vai para o judô, quando chega à noite, ela pode sentir essa dor, né? E as mães começam a perceber que quando é o dia que ela faz muita atividade, geralmente é o dia que ela sente mais dor, né? Então é uma das coisas que eu até oriento, preste atenção nos dias que ele sente dor, o que é que aconteceu durante o dia, para você ver se não encontra alguma coisa que pode ser um desencadeador dessa dor, entendeu? Para ter algumas crianças ter essa sensibilidade à dor, ela pode mudar ao decorrer da idade, sabe? Assim, por exemplo, a criança que ela é mais susceptível, ela acabar tendo uma variabilidade e, consequentemente, reduzindo mais essa susceptibilidade a essa dor, ou você acha que ela vai permanecer por muito tempo sempre respondendo da mesma forma? Entendi, ótima pergunta. Então, a maioria das vezes esse quadro vai se estabilizando e isso vai passando, né? Então, dificilmente uma criança que tem dor do crescimento, com o passar do tempo, ela vai continuar tendo essa dor, né? Ele vai se tornar, por exemplo, um adulto doloroso, tá entendendo? Não. Então, elas se resolvem e ficam bem, né? Porque, por exemplo, se a mãe chega para mim com essas queixas de dor bilateral, uma dor em extensão, quais são as possibilidades diagnósticas que a gente tem? Apenas dor do crescimento ou a gente consegue pensar em outras possibilidades? Então, outras possibilidades que a gente tem que estar pensando é depois assim, né? Claro, se o paciente tiver, se a criança tiver febre, né, e outros sintomas sistêmicos, você vai ter que procurar dependendo do que é o sintoma sistêmico. Mas se é uma dor só na perna, né, uma das coisas que pode estar acontecendo é o fenômeno de hipermobilidade, né? A criança pode ter hipermobilidade nesse caso e está causando dor na perna também, né? E aí é uma coisa que a gente vai ter que encontrar no exame físico, né, também da criança, que é você fazendo um exame físico, você consegue encontrar. Perfeito. Como é que a gente deve proceder em relação à avaliação inicial dessas crianças? Então, a gente sempre tem que procurar os sintomas sistêmicos, né, se ela tem febre, né, se ela tem falta de ar, cansaço, né, no peito, né, sintomas flogísticos que a gente chama, né, que é manchas vermelhas, né, quentes, né, na região do corpo, né, ver se pegando, né, uma coisa que não pode acontecer é tipo assim, você pega na perna da criança e dói. Isso também é uma coisa que a gente tem que avaliar, né. Se a criança cai demais, fraqueza muscular, né, a gente tem que avaliar também isso, né. Então, uma das coisas, quando a criança chega no meu consultório, a primeira coisa que eu vejo é como ela vem entrando dentro do consultório, né? Porque Já a postura dela, né? Isso já me diz muita coisa dela, né?
de se é uma coisa, porque se ela entra bem, né, posta, né, ou brincando, né, ela já me fala que ela é uma criança aparentemente saudável, né, Saudável, perfeito. mas uma que vem entrando, por exemplo, lentamente no consultório, alguma coisa está estranha. Então, a gente, como até uma pergunta interessante, né, da questão da hipermobilidade, né? O que é que poderia Uhum. caracterizar essa hipermobilidade, Sandro? Então, a hipermobilidade geralmente ela é um fenômeno fisiológico, né, e até os 7 anos de idade. Né? Então, todas as crianças geralmente são hipermóveis, né? Eu tenho mania de dizer assim, ó, são as juntas móveis, né? Juntas móveis. Eu sempre digo, geralmente essas crianças têm as juntas móveis diferente de mim, que eu tenho as juntas duras, né? Mas quando você pega, né, alguns dos sinais, eu não tenho, né, mas alguns dos sinais são tipo assim, a criança consegue encostar o polegar no antebraço, né? A criança consegue puxar o dedo mindinho e encostar quase paralelo aqui no antebraço também. O cotovelo fica invertido para trás, né? A mesma coisa do joelho fica invertido para trás. É aquela criança que espalma a mão no chão sem dobrar o joelho, né? Então, não sei se você já chegou a ver aquela criança que bota a mão aqui em cima da mesa durante a consulta e ela gira o cotovelo de uma forma que você fica impressionado. Assustado, né? Você pensa que o braço vai sair do lugar, né? Perfeito. Então, Então, são sinais que você olha, né? Ele vê sinais de alerta, né? Então, quais eram os sinais de alerta, né? A dor localizada, isso. né? E sempre naquele ponto, né? Uma dor persistente que não melhora com as medidas que a gente fala, né? Perfeito. Presença de sinais flogísticos, né? Edema, Rigidez né? matinal. Isso, edema, o eritema, certo? Rigidez matinal é um outro sinal de alerta, né? Então a criança tem uma dor, mas ela acorda de manhã durinha, por mais que ela, com dificuldade de andar, por mais que ela às vezes não esteja com nenhum desses outros sinais, tá certo? Dor quando pega na perna, né? Tem que chamar aqueles sintomas sistêmicos, né, que a gente falou. Então, febre, perda de peso, né? A criança que é mais falta de ânimo, né? Astenia, né? Que a gente chama, né? Então, isso também são sinais de alerta, tá entendendo? E quando ela está mancando, né? Se a criança manca, ela tem que ser encaminhada para o reumatologista. Porque a gente sabe que há um componente, né, psicológico no desencadear também dessa dor, que a gente sabe que a etiologia, a razão para esta dor ainda não é bem Sim. explicada, e há um componente psicológico, que às vezes você bloquear ela de uma certa atividade que a dá prazer, mas que você está associando ao desenvolvimento daquela dor, um bloqueio brusco e rigoroso, acaba desencadeando uma tristeza, uma depressão, e isso acaba piorando ainda mais os sintomas daquela criança, né? Então, assim, esses quadros psicológicos também estão bem associados à dor. É tanto que existe a tal da fibromialgia, né? Perfeito. Que geralmente que criança tem fibromialgia, né? Tem gente que não sabe disso, tá certo? Então, às vezes, esses quadros dolorosos, né, podem ser ocasionados por causa de alguma alteração psicológica, né? Alguma alteração social, né, que às vezes pode estar acontecendo no meio daquela criança.